Aí começa aquelas coisas que a gente aprende e faz tudo errado, né? Não que eu tenho ótimos franqueados que estão com a gente desde o começo. Inclusive, esse de Vitória ganhou um prêmio na nossa convenção no mês passado. É um excelente franqueado. Mas as pessoas ensinam que você tem que crescer, né? Primeiro aqui, aspirar, vai aqui nessa cidade, consolida aqui, depois vai aqui. A gente abriu um ponto no Rio, depois um ponto em Belém, depois um ponto em Goiânia, aí um ponto em Vitória, um em cada canto. E óbvio que a gente não tinha nenhum esquema de logística. Construiu tudo do zero. Tudo do zero, tudo do zero. Vai aprendendo na marra, essa questão, né? Hoje no franchise fala muito da questão de perfil do franqueado. E no começo... não tem muito o que escolher, vamos falar a verdade, né? E aí, como é que funciona? Como é que equilibra essa balança, né? Entre selecionar bem o franqueado versus, assim, pô, não tem muito o que selecionar. E é legal a gente falar a vida de verdade, né? Porque é legal a gente falar na teoria lá, falar na aula, olha, cresça em raios, escolha o perfil ideal. Mas, cara, quando você está crescendo, está no começo, você precisa de grana, você precisa gerar, você precisa fazer a roda andar. Escala, né? E fazer escolhas não é fácil nesse momento, né? Não é. É até... assim, a gente no começo não queria ter franquia em São Paulo. A ideia era que São Paulo todos os pontos fossem próprios. E foi assim durante um bom tempo, até que criaram o Simples. Quando criaram o Simples, né, que naquela época ainda não existia Simples, era só lucro presumido, lucro real, enfim. Aí mudou um pouco a história. Mas... claro que no começo, os primeiros franqueados foram indicações de pessoas que a gente conhecia. Um amigo meu que mora em tal lugar quer, um conhecido que mora em tal lugar quer. Logo no começo também a gente participou de feira de franquia. Eu lembro que a minha primeira feira de franquia é da BF. Hoje eu vejo a foto, eu tenho vontade de chorar de vergonha. Eu não tinha noção do que era uma feira de franquia. Eu cheguei lá só com um quiosquezinho. Eu não tinha levado nada. Aí eu recebi meu stand cru, totalmente cru. E eu olhava para o lado, eu via... Estou falando de 98, né? 98 ainda não tinha a feira que tem hoje, claro. Mas já tinham stands muito bem montados. E meu stand não tinha nada, não tinha nem carpete. Eu falava, ai, gente, que vergonha, que vergonha. Eu lembro que a gente saiu correndo na C&C para comprar piso, mandamos fazer adesivos, assim, tudo de última hora para enfeitar um pouco lá. E até que a gente vendeu bastante naquela feira. Mas foi assim, era meio que para quem aparecia. Até porque, no começo, você não tem referência de o que é um bom franqueado, né? Quem que vai dar certo? E muitas vezes você se engana, que é como você falou, Dani, na teoria, você tem características que você fala, tem que olhar o perfil empreendedor, tá, mas na conversa você consegue detectar esse perfil? É muito difícil. É muito difícil. Hoje a gente faz teste DISC, a gente... não que você vai reprovar ou aprovar baseado no teste, mas você vai entender né, como que essa pessoa vai se comportar. A gente faz test drive no ponto de venda, então a pessoa fica no nosso ponto de venda antes de assinar o contrato de franquia para a gente ver como que vai ser a relação dela com alguém da nossa equipe que está ali, com o cliente, mesmo postura e tudo mais. E mesmo assim a gente ainda erra bastante. E o cuidado maior que a gente tem que ter, assim, além do franqueado, eu falo que para o negócio dar certo tem que casar uma série de coisas, né? É um franqueado com perfil correto, é um ponto que tenha o fluxo que a gente precisa, porque meu produto é por impulso, não é um produto de destino. Então, tem que ter gente passando. Eu posso estar no melhor shopping do planeta. Se for um shopping vazio, não é que a pessoa vai chegar no quiosque e vai gastar R$5.000. Ela não vai, né? Ela vai gastar a mesma coisa, só que tem que ter mais gente. E esse público tem um perfil de classe social definido? Então, aí é o outro ponto. Então, fluxo, tem que ter gente. Tem que ter um certo poder aquisitivo, porque é um produto relativamente caro, embora não seja caro, mas ele, perto de outros snacks, se comparar com uma pipoca ou com um sorvete, ele é uma matéria-prima mais cara. Então, não cabe em qualquer lugar. E tem que ter um aluguel também compatível. Aí, para você achar esses 4, tem que achar o franqueado, tem que achar um ponto com fluxo, tem que achar o poder aquisitivo e tem que achar o aluguel. E o que a gente faz nesse estudo de ponto, que eu acredito assim, não só para o meu, mas para o varejo em geral, a localização ainda é primordial. Embora tenha todos os outros canais, depois a gente pode falar um pouco, vamos falar sobre outros canais, ainda não tem jeito. O varejo ainda depende muito de onde você monta a loja. E no caso de um shopping, de um aeroporto, de um metrô, de um terminal rodoviário,
de um produto de impulso, às vezes alguns metros para o Exato. lado faz Virou na todo- curva daqui ou na curva dali, no fundo, atrás da escada, já às vezes já até muda. a mudança da escada rolante impacta, né? Você tá Exato. descendo, começa a subir, aí já muda todo o fluxo Exato, do muda. shopping. né? Impacta, assim, totalmente, muda muito. E então a gente faz contagem de fluxo, aí a gente joga numa tabela com algumas... o candidato, ainda antes dele assinar o contrato, ele tem que acertar o ponto, né? Ele tem que contar o fluxo lá 5 dias na semana. Aí a gente joga numa tabela com algumas características do ponto onde ele está. Então, que tipo de loja tem? Tem lá umas perguntinhas para a gente ver qual que é o perfil do frequentador daquele lugar. Legal. Então, para a gente jogar a taxa de conversão certa. Vou te dar um exemplo. Se é um público de metrô, que é mais um monte de gente passando... mas é um poder aquisitivo um pouquinho menor, de maneira geral. A gente joga uma taxa de conversão mais baixa, que tem lá o número 0,27, sei lá. Se é um shopping mais tradicional, um pouco melhor, mas não é ainda um aeroporto, é uma taxa de conversão maior. Se é um aeroporto, um ponto mais premium, é uma taxa ainda maior. Aí você joga o fluxo, bate com a taxa, vê um potencial de faturamento. É claro que acho que nenhuma franqueadora pode garantir Sim, com faturamento e a gente não faz isso, mas você sabe mais ou menos Mas quanto essa é. inteligência é o seu know-how, né? É o que você Exatamente. aprendeu ao longo desses mais de 20 anos. E baseado nesse faturamento, você consegue saber qual que é o aluguel máximo que ele pode pagar ali. Porque também não adianta você estar num lugar que vai vender muito e tem um aluguel estratosférico